Olá, 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 olá. Eu quero aqui falar para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcia Moretti. Estou aqui com mais um vídeo para que a gente possa entender um pouquinho sobre avaliação de dor, né? Primeiro, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Eu peço para você encarecidamente que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com mais enfermeiros, porque isso com certeza vai fazer um grande diferencial e você tornar um enfermeiro, né, acima da média, fenomenal. E só mesmo assim que nós conseguiremos, então, fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, não é mesmo? Sejam pacientes, familiares, né, amigos. Então, bora lá. Então, hoje eu quero falar para você sobre, né, como que eu faço a avaliação de dor, né, do meu paciente, dor crônica, a primeira vez, né? Por que isso? Porque muitas vezes, aqui eu já falei no meu canal e no meu Instagram, muitas vezes a gente foca muito nas escalas unidimensionais. Sim, são aquelas escalas que normalmente utilizamos nos hospitais, nas clínicas, serviços de saúde. São as escalas mais recomendadas para pacientes de dores agudas. Mas eu quero falar para você o que eu uso no meu dia a dia da minha clínica de dor para pacientes de dor crônica, onde eu desenvolvi um aplicativo de avaliação da dor baseado em 13 instrumentos que já são validados e reconhecidos internacionalmente, traduzidos para a nossa língua, mas transformados de forma digital para otimizar o tempo. E em cima desse aplicativo, né, desse web app, que é feito através de uma assinatura dos profissionais de saúde, eu consigo eleger quais questionários são interessantes para você e para mim atender o perfil dos pacientes. E esses questionários, eles podem ser aplicados em qualquer ambiente, em qualquer área que você atue, seja dentro do hospital, seja dentro de uma clínica, de um ambulatório, de uma unidade de trabalho, uma unidade básica de saúde, um pronto atendimento. Basta você ter condições para que você possa ter este paciente com perfil de dor crônica e, consequentemente, o tempo suficiente para ele responder, porque são questionários multidimensionais que avaliam várias dimensões da dor, não simplesmente uma intensidade como os instrumentos de avaliação unidimensional. Então, antes de eu falar como eu faço na minha prática clínica, eu gostaria de convidar você aqui para salvar esse vídeo, compartilhar com colegas, se inscrever no meu canal do YouTube, para quê? Para que cada vez mais ele entregue para mais enfermeiros o conhecimento de dor. Isso sim vai fazer tanta diferença para mim, que tem um propósito de disseminar e ajudar os enfermeiros em relação a escalar o seu conhecimento de dor e performar melhor na sua prática, como também ajudar outros colegas a poder ter acesso a esse conhecimento e conteúdo que nem sempre está disponível na nossa formação, não é mesmo? Então, eu quero te convidar, além disso, a também me acompanhar nas minhas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn, ok? Então, vamos falar de que forma eu faço isso na minha prática. Bom, com o app eu melhoro e você vai melhorar muito a gestão do seu consultório, do seu ambulatório, né? Geralmente você pode aplicar também, eu uso também quando eu vou avaliar um paciente no hospital, né? Através de uma interconsulta do grupo de dor, porque eu posso padronizar os processos, oferecendo o quê? Um atendimento diferenciado aos pacientes, aumentando também assim a minha produtividade, o meu faturamento.
Por que que isso acontece? Por que que eu desenvolvi? É que antes eu usava 4, 5, 6 tipos de questionários diferentes, vocês vão ver aqui, só que tudo físico, no papel. Isso gerava um volume de papel, né, enorme, né, na minha clínica. E dois, muitas vezes eu não conseguiria, em tempo hábil, de atender, analisar essa resposta do paciente, explicar para o paciente, isso demandava um tempo muito grande, impactando na agenda de atendimento. Muitas vezes, dentro do hospital, eu levava papéis e deixava papéis, depois buscava papel. Assim, não. Através do Web App, eu otimizei muito isso. Porque quando o paciente responde os questionários que eu elenquei para ele, automaticamente o resultado já chega no meu computador. Então, isso ajuda e muito, né? Então, o objetivo desse Web App que eu desenvolvi foi avaliar de forma mais assertiva o paciente, porque você tem 13 questionários a escolher de acordo com o perfil, facilitar o processo de adesão do paciente ao tratamento, auxiliar no diagnóstico, mensurar a evolução do paciente, otimizar o tempo na anamnese e também, né, por último, livrar dos papéis e ter os dados online dos pacientes. Por ali, você tem um relatório que você vai emitir ao paciente e você vai dar o quê? Uma devolutiva imediatamente ao seu atendimento. Então, quando o paciente adentra no meu consultório, eu já tenho o resultado, né, desses questionários. E aí eu posso direcionar de forma mais assertiva a minha anamnese e, consequentemente, retomar os pontos importantes, inclusive entregando um relatório impresso para o meu paciente, explicando o resultado do aplicativo, né? Dos questionários que ele avaliou e sua relação com a dor crônica, né? Então, tanto para o paciente como para o profissional, os benefícios são inúmeros, como, por exemplo, a mensuração da evolução. Então, quando ele vai para um tratamento, eu consigo reavaliá-lo. A documentação do tratamento, onde eu coloco todos esses resultados dentro do prontuário do paciente, seja físico ou eletrônico. A satisfação do paciente, porque no primeiro instante eles não estão muito familiarizados, mas a partir do momento que você explica para ele o objetivo dessa aplicação e resposta dele do questionário, você consegue com o paciente dar voz ao paciente, acolhendo melhor esse paciente, ouvindo melhor o que a dor tem impactado na vida dele. E sim, você começa então a estabelecer um vínculo terapêutico importante. Você fideliza, melhora a adesão do paciente, diminui os custos, porque otimiza tempo, né? E resposta, você pode mandar isso para ele por e-mail, pelo WhatsApp, ele já chegar para o seu atendimento com esses questionários respondidos e, consequentemente, você compara com o último e retoma com ele. E melhora também com isso o faturamento, porque você dá um diferencial de atendimento, né? E, consequentemente, o paciente entende que isso tem um valor importante e, consequentemente, você pode, né, ter um valor agregado na sua consulta. Então, quais os questionários que eu utilizo na primeira vez do meu paciente? Bom, e como eu devo aplicar e interpretar esses resultados? Bom, o primeiro questionário que eu aplico ao meu paciente, e aqui uma particularidade minha, Márcia, é que quando se trata da primeira vez, ou seja, ele vem junto ao meu atendimento, né? Eu peço sempre que ele chegue um pouco, uns 20 minutos antes, para eu explicar. As consultas, o atendimento subsequentes, eu utilizo via e-mail ou mando para ele pelo WhatsApp. Mas na primeira vez eu gosto, porque eu gosto de sentar e explicar o objetivo do questionário, o que a gente vai fazer com isso, como a gente monitora isso e qual é a importância da participação dele, né, na resposta desses questionários. Então, o primeiro questionário que eu aplico, né, escalo, seleciono para o paciente, é o breve inventário de dor, que ele é um instrumento multidimensional de medida da dor a curto, né? Da dor a curto prazo, de fácil entendimento,
completo e de fácil aplicação em um grande número de pacientes. Possui um diagrama corporal que deve ser pintado mostrando as regiões do corpo com dor e sua intensidade. Funciona basicamente como se eu estivesse retirando uma foto, um retrato da dor do paciente das últimas 24 horas, né? E aí ele pode responder no seu computador, como eu falei, eu prefiro na primeira vez responder no tablet, no meu consultório, né? Antes do atendimento. E aí ele tem um detalhe muito importante, porque eu já estou mostrando aqui para você como que o paciente responde, o que chega para mim em termos de resultados, tá? Então, o grande diferencial do breve inventário de dor é o desse diagrama corporal, que é o corpo humano dividido em várias partes, né? Onde o paciente, quando ele dá um touch, né, um toquezinho nessa região, ele vai ter a dor leve, 2 toques moderada, 3 toques, uma dor forte. E eu sempre peço para ele, que isso é a maior dificuldade quando ele não conhece, para ele pintar, né, localizar todas as dores que ele tem, tanto na frente como nas costas, né? Frente, né, e dorso do paciente. Para quê? Para que ele possa, dentro dessa seleção, escolher a intensidade dessa dor, seja ela leve, moderada ou forte. Depois disso, a gente pergunta aqui a pior dor que ele sentiu nas 24 horas, né, numa escala de 0 a 10, a mais fraca, a média e a dor nesse momento. E aí, no verso desse questionário, a gente pergunta também, né, qual é o percentual, quais são os tratamentos que ele atualmente está fazendo, sejam eles farmacológicos e não farmacológicos, e qual é o percentual que ele tem percebido de alívio diante do atual tratamento que ele está fazendo. E também, na parte final, o quanto essa dor dele está impactando no humor, no seu trabalho, nas suas atividades, na habilidade de apreciar a vida, no caminhar, tá? Pois bem, ele responde isso, não demora muito tempo, tá? E depois eu peço que ele aplique, né? Na sequência vem a aplicabilidade do quê? De uma escala de pensamentos catastróficos, que é uma escala de Likert, onde os pensamentos recorrentes vêm à sua mente, que podem contribuir para a incapacidade e baixa adesão ao tratamento de dor. Os pensamentos catastróficos estão relacionados ao perfil de paciente com baixa adesão e, consequentemente, não aderente ao tratamento. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, ter a clareza de que se esse paciente ele está presente, né, os pensamentos catastróficos, é importante que a gente caminhe esse paciente para um suporte psicológico para que ele possa lidar melhor, né? E assim minimizar essa recorrência desses pensamentos que atrapalham e impedem muito o desfecho clínico positivo. Aqui é o questionário, né? Já respondido desse paciente, né? Então, aqui são 9 perguntas, na realidade, né? Onde eu divido a resposta por 9, e aí, se tiver maior ou igual a 3,8, o paciente tem pensamento catastróficos positivos. Nenhum questionário é capaz de dar nenhum diagnóstico, mas ele sinaliza e faz uma triagem da necessidade de um suporte especializado diante de qualquer identificação de alteração nesses aspectos multidimensionais que nós avaliamos da dor. Outra avaliação que eu faço de primeira vez, né, independente da queixa do paciente, da dor, do tipo de dor crônica, até porque eu não conheço ainda, é também a avaliação de ansiedade e depressão. Sabemos que a dor crônica ela é multifatorial e há uma relação de 30% dos pacientes com dor crônica em relação à alteração no humor, muito relacionada à ansiedade e depressão. Então, um único instrumento em 2 subescalas, uma para ansiedade e para depressão, e com 7 itens cada, a pontuação global em cada subescala vai de 0 a 21, tá? Aqui
A ansiedade e depressão, né? A resposta que o paciente faz. Então, se der maior ou igual a 8 positivo, maior ou igual a 9 para a depressão, também vai dar positivo, tá? Então, eu consigo, numa única escala, avaliar ansiedade e depressão, ok? Também pode ser um indicador para encaminhar esse paciente para o serviço de saúde mental. E, por último, da primeira vez, eu utilizo a qualidade de vida, o questionário, né, o instrumento SF-36. É um instrumento um pouquinho mais extenso, são 36 perguntas, que mede desde o estado de saúde, no período de um ano, e em relação a vários outros 8 domínios, né? Quanto mais alto o resultado, indica melhor estado de saúde, melhor qualidade de vida, né? Quais são os domínios que esse questionário avalia? A capacidade funcional do paciente, a limitação por aspectos físicos, a dor, o estado geral de saúde, a vitalidade, os aspectos sociais, aspectos físicos, aspectos emocionais e a saúde mental. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 domínios. Então, eu optei em ter o SF-36, embora seja mais extenso o questionário, mas que ele é muito mais completo, né? E quando o paciente responde, ele vem em formato de gráfico para nós profissionais de saúde, né? Então, aqui ele tem, né? Aqui, 60% de capacidade funcional, né? 5%, 15, 12% de dor, 50% no aspectos físicos, vitalidade, 55%, estado geral de saúde, 40%. Então, sempre, geralmente, né? A gente, quando recebe um paciente com dor crônica, na maioria das vezes, não é incomum encontrar o paciente com os índices de qualidade de vida abaixo de 50%, né? O que os estudos vêm mostrando, em alguns estudos, que quando o paciente tem uma doença crônica, o ideal é que o paciente esteja acima de 50% do seu percentual de qualidade de vida. E quando, em comparação a indivíduos saudáveis, né, sem doenças crônicas, obviamente, acima de 70% em todos esses domínios aqui, né? Então, isso é bastante importante, até porque quando você dá um feedback para o paciente, você consegue perceber e ele consegue assimilar a importância do cuidado e do tratamento interdisciplinar. Lembrando que, né, o questionários de qualidade de vida, né, pensamentos catastróficos e ansiedade e depressão, eu reaplico após 60 dias de início de tratamento. E o BPI, como ele é o retrato das últimas 24 horas, eu aplico sempre que o paciente passa, né, que ele passa com o meu atendimento, né, na minha consulta. Então, é muito importante que a gente utilize a ferramenta certa para que a gente possa cada vez mais otimizar o nosso tempo, que é tão rico, para quê? Para que a gente avalie cada vez mais a dor. E se tratando de dor crônica, inevitavelmente, uma parte da avaliação deve sim ser utilizar um instrumento validado para o perfil de paciente que você atende. Eu mostrei aqui o que eu uso de rotina para todo paciente que chega para o meu atendimento de primeira vez. E aí, da segunda vez, eu não vou aplicar o SF, catastrofização, ansiedade e depressão? Não, né? Antes de 60 dias, não. Mas eu posso aplicar outros questionários, né? Nós temos 13 no app, mais outros questionários, porque eu já atendi esse paciente, eu já fiz anamnese, nós já conversamos, eu avaliei ele, examinei, olhei toda a história dele, e aí eu posso sim utilizar outros questionários mais específicos, como, por exemplo, nós temos de lombalgia, cervicalgia, nós temos de fibromialgia,
né? Dor no quadril, nos joelhos, dor nos pés. Tem uma série de questionários, além de outros também muito utilizados para os serviços de psicologia, como crenças e atitudes à dor, autoeficácia e assim vai. Então, eu quero que você entenda que ter um aplicativo, né? Assinar um aplicativo vai colocar você realmente num patamar diferenciado do paciente. Se você explica e você utiliza essa ferramenta de maneira assertiva, com certeza vai agregar muito valor à sua prática, ao seu cuidado. Porque, diante da avaliação, você sim é capaz de fazer um diagnóstico de enfermagem, de propor intervenções para esse paciente e depois reavaliar o resultado das suas intervenções. Então, pode ser utilizado, como eu disse, dentro do hospital, pode ser utilizado em home care, pode ser utilizado em ambulatórios, em clínicas, consultórios, né? Em todos os momentos, em todos os locais onde você atende paciente com dor. Pode ser numa unidade básica de saúde, pode ser também dentro de um ambulatório da enfermagem de trabalho para trabalhadores, tem questionários específicos que pode atender esse perfil. Então, enfim, de alguma forma, isso realmente vai agregar muito valor. Então, se você quer ser grande, se você quer ser fenomenal, um enfermeiro fenomenal, acima da curva, você não pode deixar de ter o app como parte, ferramenta importante, né? Instrumento importante no seu dia a dia de trabalho. Aqui no descritivo desse vídeo tem todos os produtos, eu tenho todos os links na minha bio também, que você pode ter acesso e entender um pouco mais sobre algum dos produtos que eu possa ajudar você na sua prática clínica em relação ao tratamento do seu paciente com dor, seja ela aguda ou crônica. Então, eu te peço aqui, mais uma vez, para você me acompanhar nas redes sociais, se inscrever aqui no meu canal do YouTube, porque quanto mais pessoas inscritas, mais enfermeiros eu consigo atingir e mais assim a leitura do YouTube para entregar o conteúdo que eu preparo com tanto carinho para que você possa compartilhar e me ajudar na disseminação desse conteúdo. Então, eu conto com a sua colaboração. Agradeço imensamente nesse vídeo, né? E fico à disposição para qualquer comentário, qualquer sugestão, e assim poder me conectar com você e assim poder esclarecer aquilo que eu posso ajudar no seu dia a dia, independente da área que você atue. Um grande beijo e até o próximo vídeo.